Dona Yamaha, em relação ao lançamento da nova Lander 250 2025 e a nova FZ25 2025, está com a faca e o queijo na mão? É uma pergunta, meus queridos. Muitos irmãos perguntando isso para o Tio Montanha. Esse vídeo iria para o canal Tio Montanha Duas Rodas, onde eu respondo as perguntas dos irmãos. Mas o canal Duas Rodas deve voltar ao normal na terça-noite ou segunda-noite, amanhã à noite, de repente. Então o Tio Montanha vai estar respondendo os vários irmãos que estão perguntando sobre isso aqui. Eu sou o Tio Montanha e sejam super megamente bem-vindos à nossa linda família Duas Rodas. Muitos irmãos falando, Tio Montanha, a Yamaha pode se dar ultra super bem, porque ela já viu o lançamento da Saara 300. Já sabe o que a Honda colocou e o que ela não colocou na Saara 300. Já sabe os acertos e os erros da Honda. Um dos grandes erros da Honda, na minha opinião, foi não colocar um pequeno fusívelzinho com um botãozinho ali, que coisa para a Honda deve ser migalhas e migalhas, né, para ela fazer isso, né, de questão de dinheiro, para o irmão apertar e desligar o ABS traseiro. Né? De resto foi acerto. Tirando o visual que muita gente não gostou, eu achei legal, mas tudo bem. Né? A Yamaha já sabe os acertos e erros da Honda. E em relação a Tornado, a mesma coisa. A Yamaha já sabe sobre os acertos e os erros da Honda em relação a Tornado 300. O que a Honda colocou e o que a Honda deixou de colocar nessa moto, né, gente? É aquilo que eu já falei em vídeo. Para ela ser uma trail mesmo, mais parruda, né, como a gente esperava, para mim ela tinha que obrigatoriamente vir com o ABS desligável, com o ABS traseiro desligável. Gente, para uma trail isso é obrigatório. E também ela não ganhou alturas, grandes alturas, em relação à suspensão dianteira, suspensão traseira e vão livre do chão em relação à Saara 300. Né? Ela ganhou um banco mais alto para dar, de repente, a sensação que a moto ficou mais alta. Mas, para mim, então, infelizmente, foram muitos erros. Tirou muita coisa da Saara 300 e ainda estão vendendo ela, a Tornado 300, mais caro que a Saara 300. Então ali, por isso que eu falei, acertos e erros da Honda. A Yamaha já sabe de tudo isso. Então, vários irmãos estão escrevendo para o Tio Montanha, falando, agora a Yamaha está com a faca e o queijo, porque pode pegar toda essa somatória de Saara 300, Tornado 300 e outras motos que estão chegando, e colocar na Lander 250 e também colocar na FZ25, para os modelos 2025 com atualização, meus queridos. Muita gente pensando assim, seria realmente legal isso acontecer. A Yamaha pegar todos os acertos, colocar na moto, e todos os erros da Honda não colocar na sua moto. Só colocar os acertos e um pouco mais ainda. Ou seja, deixar a nova Lander e a nova FZ mais equipadas do que CB300F, Saara e Tornado. Mas, gente, vale lembrar que para lançar uma moto, são normalmente 3 anos, uma moto nova, são normalmente 3 anos de pesquisa. É muito demorado, principalmente a fase de testes. São anos, né, no mínimo 1 ano testando a moto, no mínimo. A gente viu aí vazamentos de Scrambler 400, Speed 400X, com mais de 1 ano acontecendo. A gente viu vazamento de outras motos aí que estão sendo lançadas na Índia, no mundo, com mais de 1 ano antes os vazamentos de imagens acontecendo. E 1 ano e meio depois foi que a moto foi lançada. Por que demora tanto assim, gente? Justamente para não acontecer igual aconteceu com a Tornado 300 e que acontece com outras motos. Lança a moto e logo depois chama para recal. Ou seja, os testes não foram o suficientemente grandes para detectar erros. Às vezes eu desconfio que os já sabiam do erro, mas se fossem adiar, eu não estou falando que aconteceu isso com a Tornado, estou falando que às vezes dá a impressão que isso acontece, porque eu já vi acontecer isso com outras motos, né? Sabem do erro,
mas em vez de adiar o lançamento e perder vendas, lançam com defeito e depois, logo depois do lançamento, chamam para recal. Repito, não estou falando que aconteceu com a Tornado, mas às vezes dá essa impressão, né? Tem mais uma moto, se vocês quiserem saber qual é a outra, essa moto, que já tinha recal mundial, foi lançada aqui no Brasil sem recal e logo depois do lançamento teve recal. Coloca nos comentários que o Tio Montanha faz um vídeo falando sobre isso, meus queridos. Mas então, continuando, os testes são muito longos. Então eu acho que não dá para a Yamaha ficar esperando os lançamentos acontecerem aqui no Brasil, a Honda mostrar suas motos, chegar as outras treios que estão para chegar aqui no Brasil, e depois ela modificar a Lander e lançar a Lander com todos os acertos e retirando os erros das concorrentes. A Lander está pronta, Lander 2025, né? Vale lembrar que grandes canais, já no ano passado, já traziam notícias de homologações da Lander com atualizações, meus queridos. É exatamente isso. Então, a Lander, no meu ponto de vista, atualizada, já está pronta. Igual outras motos da Yamaha que eu já falei. Modelo 2025 com mudanças, tudo pronto. Só esperando a homologação da Yamaha. Então, gente, eu acho que, infelizmente, nós não vamos ver a Yamaha num nível de acerto assim, acertando tudo que as outras acertaram e retirando os erros. Eu acho que a Lander vai vir legal, vai vir top, tenho esperança que ela venha com boa tecnologia, mas não vai dar para ficar mudando. Imaginou se a Yamaha esperou até o lançamento da Tornado para fazer modificações na Lander 2025 e vai lançar ela? Gente, se essas modificações fossem acontecer, conforme o grau de modificação, pode colocar aí mais um ano de testes na moto. Então a gente veria a Lander atualizada somente para o final de 2025 de repente. E a Yamaha não se daria ao luxo de repente de ficar um ano sem a Lander, a não ser que ela atualizasse só o motor agora, continuasse com a mesma Lander atual e no final de 2025 viesse com novidade. Pode acontecer isso, não dá para falar que não. Mas como já tinha notícias que ela já estava sendo homologada no final do ano passado, eu acredito que ela já vem homologada agora. Eu acho que a Yamaha não... Para mim seria um grande erro se ela fizesse isso. Então, para os irmãos que falam que a Yamaha está com a faca e o queijo na mão, eu acho muito difícil ela mudar o projeto de última hora. Para mim a Lander está pronta e a gente vai ver ela no final desse ano mesmo, meus queridos. Se a Yamaha mudar o projeto, vai demorar muito para a gente ver uma Lander atualizada. Final de 2025, quem sabe início de 2026. Se os irmãos acharam legal o vídeo, peço um carinho. Deixa um like para o Tio Montanha. Se vocês acham legal o trabalho do Tio Montanha, considere ser um sócio apoiador fazendo Pix no valor que o irmão achar justo. Fiquem com Deus e tenham paz no coração.